Boa tarde, pessoal. Esse é o canal do Professor Poiato. Eu, obviamente, sou o Professor Poiato. E eu gostaria de dar boas-vindas para você que está chegando agora ao nosso quadro Em Perspectiva, onde a gente vai debater rapidinho este tema. O mapa da fome está certo? Bater nas formas até que confessem. Esse é o nosso tema de hoje. A gente separou essa foto que a gente acha muito significativa para iniciar o tema, né? Esse aqui é o caminhão de ossos, né, que virou no Nordeste brasileiro no fim da pandemia, e a população avançou sobre os ossos, né? Porque a carne estava tão cara, a alimentação estava tão cara, a renda das famílias estava tão baixa que a venda de ossos e também, nesse caso aqui, pegar o caminhão que tombou de ossos, virou uma coisa comum no período, tá? Até hoje a gente vê no mercado algumas sequelas disso, né? Mas não no nível que estava na pandemia. Então, o debate é sobre o mapa da fome e como é que ele se mostra no Brasil. Tudo bem? Esse texto está no nosso Medium, William Poiato, e é isso. Vamos começar? Os mapas temáticos e as estatísticas são ferramentas essenciais, não apenas para representar dados geográficos, mas também para dar voz às realidades sociais que permeiam o nosso mundo. A gente fez um destaque aqui nesse primeiro trecho. Vamos dar uma lida qual foi o nosso destaque. Tá. Bem, no caso, os mapas temáticos eles são uma forma da gente demonstrar como o mundo funciona, né? Eu destaquei esse trecho, na verdade, acho que querendo destacar outro, sobre como o Brasil saiu do mapa da fome lá em 2014, foi um marco de uma mudança de patamar do país e uma coisa extremamente comemorada e que a gente perdeu, né, durante a pandemia em 2020, né? Mas também para dar voz às realidades sociais que permeiam o nosso mundo. Um exemplo paradigmático é a convergência e o histórico impactante do mapa da fome, uma iniciativa da ONU que ilustra essas disciplinas podem revelar e combater problemas globais complexos. Então é isso, né? O mapa da fome ele é um mapa que demonstra quais nações têm fome acentuada na sua população, quais não, moderada, e aí vai. Considerando a quantidade ali de calorias que são consumidas por dia, não necessariamente a qualidade do que as pessoas estão comendo, né? Mas apesar dessa crítica, é um dado usado no mundo todo e que vale a pena a observância, né? Vale a pena entender como é que ele se trata. Bem, inicialmente introduzido como parte dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que foi um desses 1 zilhão de acordo que a ONU faz, que todo mundo assina visando um objetivo, né, que vai virar, por exemplo, as ODS, e que ninguém segue os objetivos das ODS, na verdade, mas a gente fala que segue. Então, por exemplo, você vai na Educação de São Paulo. Todas as ações da Educação de São Paulo, como o professor planeja, tem que estar linkado a alguma ODS, algum objetivo desse. Mas não necessariamente isso é estrategicamente permeado, montado, ou sai muito da ala da educação. Onde o dinheiro pega, a coisa não é feita, né? Por exemplo, transição energética, né? O mapa da fome utiliza o indicador POU para mapear a relevância e a prevalência de suplementação em diferentes países. Esse indicador não apenas visualizava áreas afetadas, não apenas olha, né, áreas afetadas pela fome, mas também impulsiona a implementação de políticas públicas, uma vez que deixa essa área marcada. Gente, esse é o POU, tá? Vou abrir aqui para vocês, vamos ver se vocês conseguem ver. Tem um documentinho aqui explicando como o POU é calculado, né? Mas o que interessa desse documento enorme aqui, cadê? A definição. O que ele vai fazer? Uma pesquisa com populações aleatórias dentro do país e descobrir o que ela consome por dia. A partir de um certo número dessa escala randômica, você vai conseguir estabelecer a base do que as pessoas, né, consomem naquele país e se isso vai, dentro da escala de energia diária, de calorias diárias, se isso vai se classificar como um país onde as pessoas comem menos que o necessário, mais que o necessário, estão ali na risca e aí vai.
Qual que é a crítica disso? Isso aqui não é segurança alimentar, tá? Você pode ter POU e não ter segurança alimentar. Ou seja, as pessoas podem consumir o que é necessário para sobreviver no dia e ainda assim adoecerem ou estarem com pobreza alimentar, que é um outro tipo de fome, né? No Brasil, a saída do mapa da fome em 2014 foi vista como uma conquista, refletindo décadas de esforço para reduzir a insegurança alimentar. Via programa Fome Zero. Eu coloquei aqui uma observação só para a gente conversar um pouquinho sobre o que foi o Fome Zero, né? Então vamos lá. Fome Zero, né? Eu coloquei até uma colinha para não esquecer. Fome Zero em 2003, ele ia ser um programa de bases. Ele ia ter comitês de combate à fome pelo país, comitês de base eleitos pela população, que iriam manejar a grana do Estado para levar a segurança alimentar. Isso logo foi substituído por uma série de programas de bolsas e programas que alteravam ali a cesta básica, garantia a cesta básica no trabalho e etc., que foram cercando isso, tendo o sistema ali, o tronco do Bolsa Família como centro disso, né? Mas o programa Fome Zero começa em 2003 como um programa de participação popular, então seria acabar com a fome a partir da participação popular, mas já em 2004 ele já muda, né? Ele vai para o CAD único, a partir do CAD único vai entrar na lista de programas sociais e a partir da lista de programas sociais ele vai entrar ali na lógica do Bolsa Família, né? O Bolsa Família, o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, que levava alimentação para as pessoas e para as escolas, né? E fazia uma reserva de alimentos ali para assegurar o preço dos alimentos no país, foram partes do Fome Zero, né? E no longo tempo de 12 anos ele surtiu efeito, né? A gente conseguiu sair do mapa da fome, né? A partir de 2005, o Fome Zero vai lançar o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, o PET. O PET ele foi muito bem sucedido e é um dos raros programas desse tipo que conseguiu ser criado e ser extinto em 2, 3 anos, porque ele deu tão certo, né? Já era uma coisa rara, mas ele avançou tanto, né? Nisso de diminuir a quantidade de crianças que teriam que trabalhar só para comer, porque a alimentação tinha na escola. O foco foi esse, né? Se come na escola, você vai estudar, você vai receber a Bolsa Família, você vai receber todos os auxílios do governo se a criança estiver na escola. Centralizou na escola e na família centralizou na mulher. Esses dois focos ajudaram aí a combater a fome no país e são modelos de política pública no mundo por conta disso, né? E aí o foco da ação da sociedade civil mudou, né? O Fome Zero salta de uma parceria e cooperação com a sociedade civil organizada nos comitês e parte para facilitação com ONGs. Então você tinha uma grande grana que seria voltada para ONGs para combate à fome, né? E aí a partir dos anos de 2009, 2010 a coisa engata uma espécie de piloto automático, onde a gente só vai ter reavaliações, encaminhamentos, monitoramentos desses programas que vão cada vez mais se afunilando, basicamente no BPC e no Bolsa Família, né? Que vão ser aí os dois principais programas que viram o eixo do Fome Zero. E agora, em 2011, 2014, você tem uma reestruturação no Programa Nacional de Segurança Alimentar, que era um programa ali que começou no Lula 2 e vai ganhar força. Aliás, começou no final do Lula 2 e vai ganhar força no Dilma, né? No Dilma 1 e vai ganhar força no Dilma 2. Então, reformulando, né? Começa no Dilma 1 e ganha força no Dilma 2, que seria um amplo programa que garantia desde a reforma agrária e da agricultura ambientalmente correta até comida no prato. Então ele fazia o ciclo completo com o Estado como comprador, provedor de crédito e criando uma circularidade dessa economia, né? O Programa de Segurança Alimentar ele vai ter uma vida curta, né? Durante o corte fiscal lá da Dilma de 2015, antes do golpe, ela encerra o Fome Zero, que agora vai ter uma nova roupagem. Mas encerra por quê? Porque o Fome Zero ele acaba sendo engolido por esse eixo central do Bolsa Família e do BPC, Benefício de Prestação Continuada, né? Então é isto, tá, gente? E aí lá em 2015 a gente encerra o programa. Só que a gente vai ter a fome na pandemia, que vai trazer de volta esse tema, tá? A fome na pandemia ela foi tão forte que as organizações civis, né, as organizações militantes, elas se organizaram pesadamente para que fosse uma pauta dos movimentos
é a alimentação, né? Arrecadação e distribuição de alimentos, tal qual a situação chegou por conta do desemprego e tudo mais, né? A Rede Pensan fez um levantamento. Tem um debate sobre essa questão da Rede Pensan, que é um levantamento bom, mas ele é metodologicamente diferente do IBGE. Então é difícil a gente comparar os números do IBGE com os da Pensan. Eles nunca batem, né? E eles nunca batem porque não vão bater mesmo. Eles foram calculados de forma diferente. Indica um aumento alarmante na insegurança alimentar grave, afetando milhões de brasileiros. Na pandemia, a insegurança alimentar ela bateu o pico, né? Parecia que a gente estava de volta aos anos 90. E aí, agora, 4 anos depois, ou 2 anos e meio depois da recuperação total, pelo menos na educação, a gente vê que isso nunca mais se recuperou, né? Virou um problema perpétuo nas periferias do Brasil, que é a volta da fome, né? O retorno do Brasil, a preocupação do mapa da fome, ou seja, esse recuo nosso fez com que o próprio mapa da fome a gente recuasse, né? A gente voltou a ser o rosinha aqui, ó, 5 a 10%, preocupação, né? E uma confusão estatística causada pelo governo anterior mostra uma prática muitas vezes decisiva da estatística e da cartografia temática. O que vai acontecer? O governo anterior demorou para aceitar que a gente ia voltar do mapa da fome, soltou números diferentes e tal. E a recolocação do Brasil de volta no mapa da fome, ou seja, com um local de preocupação, foi um marco muito triste na história nacional, né? Que a gente já conseguiu sair finalmente de 2000, se não me engano, 2012 para 2014. Na 2012 a gente já estava sendo avaliado, 2014 a gente sai de vez, né? Mas a briga com a estatística, a briga com os mapas, mostra quando a gente quer utilizar politicamente a estatística ou a feição de mapas, ou sendo menos ingênuo, né? Que a próprio ato de fazer o mapa, de fazer estatística, eles são políticos, eles tomam escolhas. Por mais que muitas vezes ele não vai mostrar o que a gente quer. Tinha, né, no falecido X, tinha um tuiteiro, né? Não sei que nome dá pra isso, que ele tinha um desenho de um Nikito. E o desenho do Nikito lá da bolacha, o conteúdo dele era bater as estatísticas do governo e ver até onde elas faziam matematicamente sentido ou não. Ele era pró-governo, mas quase nunca batia, né? E ele tinha que fazer a crítica do quanto aquilo mascarava uma situação, demonstrava outra, e assim sucessivamente, né? Então, a estatística e os mapas, eles sempre vão demonstrar, né? As metodologias de fazer isso já vão ser ideológicas, de certo sentido. E aí, muitas das vezes, eles vão apanhar até dizer o que aquele poder quer que seja dito. Por isso que há sempre aquele ditado, né? Bater nos números até que dizem o que quer que seja dito. Você vai mascarando, puxa daqui, arredonda dali, né? O exemplo mais seguro disso atual é a questão da tributação, né? Tem um arredondamento com 2 casas do PIB para falar que a tributação ela é rigorosamente igual à anterior, né? E é impossível você puxar um PIB com 2 casas depois da vírgula, porque o PIB é uma aproximação do dinheiro circulante. Então não faz sentido ter esse nível de precisão. Ele é lá nos bilhões, nos trilhões e vai indo, né? Ele já é uma aproximação por si só. Então, na verdade, se tributa muito próximo do anterior, mas ele não é rigorosamente o mesmo, do jeito que aquele arredondamento fazia aparecer, que o governo divulgou, né? Esse é só um exemplo de como você pode bater no mapa, bater numa estatística, né? Ao mesmo tempo, esperar o carro passar. Ao mesmo tempo, sobre cartografia temática, a gente tem um exemplo agora do Brasil se colocando no centro, né? No centro do mundo. Coisa que Estados Unidos, Japão já faziam, né? Já eram mapas temáticos comuns nas escolas e comuns nos estabelecimentos públicos, esse que é um azimutal com você no centro, né? Bem, aqui está o mapa da fome no mundo, né? Você pode ver uma preponderância dessa região da Ásia e da África, e a América do Sul sempre como uma região de atenção, onde a fome aumenta e diminui. E destaque aqui para a fome na Venezuela, que é uma tristeza, né? Porque já foi uma região rica, mas muito embora o governo seja nacionalista e faça trabalho de distribuição de renda, como ele é boicotado, você não vai ter condições do Estado se desenvolver e da economia de livre mercado se desenvolver. Lembrando que a economia da Venezuela é uma economia de livre mercado, tá? A economia da Venezuela não é estatal, não é socialista.
É uma economia de livre mercado, onde o setor de energia é estatizado, especialmente o petróleo. Tal qual vários outros países do mundo são, né? Então, tem que lembrar disso, porque muita bobagem se fala sobre a Venezuela. Então, essa asfixia de fora para dentro causa esse problema no país, né? É uma tristeza estar nessa situação. E o Brasil que recuou, né? Se mantendo aqui o Uruguai como único, né? Aqui a gente tem também mais um, né? Mas é a estatística vinda da França, não vale. Aí aqui também. A situação demonstra não apenas a complexidade dos problemas sociais enfrentados, mas também a necessidade contínua de ferramentas como a cartografia temática para monitorar e comunicar questões sociais, além de influenciar a ação pública em busca do bem-estar. É isso, né? Se é uma ideologia, então que seja jogada a favor das maiorias da população, né? Mas o Brasil não está fora do mapa da fome? Não, né? A gente está numa situação ali de atenção à grande desnutrição no país. Então a gente já voltou por rosinha. A gente deixou de ser um país livre, oficialmente livre da fome, segundo a ONU. Tudo bem? Então, só para acabar aqui, né? Conceito: a cartografia temática e a estatística são ferramentas para representar dados da realidade de maneira complexa. Por exemplo, na questão da fome, né? O mapa da fome é um indicador da ONU que mapeia isso a partir do POU. Papel para a visualização da realidade. As duas disciplinas, cartografia temática e estatística, visualizam padrões espaciais estatísticos influenciando as políticas públicas. Ou seja, uma vez que sai um mapa, né? Uma vez que sai um levantamento estatístico, a gente consegue mirar as ações do Estado. Ou seja, uma vez que a gente erra nisso também, a gente erra a questão do Estado, que é o grande debate sobre o último censo, né? Ele foi feito de uma forma um pouco diferente e está confundindo aí as ações do Estado brasileiro. A saída do Brasil do mapa da fome em 2014 foi bem vista, mas seu retorno em 2022 mostra um problema grave que a gente teve durante a pandemia e a necessidade de rever as nossas ações públicas, né? Riscos e desafios. Uma vez que a estatística ou os mapas são mal utilizados, eles caem aí como simples valorizadores de alguma ideologia. Problema com relação à fome, né? O aumento da insegurança alimentar durante a pandemia revelou desafios que, na verdade, nunca desapareceram no Brasil. Só jogou na nossa cara coisas que estavam latentes ali, escondidas, né? Ética. Então, aquele que faz estatística e mapa precisa ter uma atenção ética especial para desenvolver isso com cuidado, né? E o Brasil tentou aí dar uma driblada no mapa da fome por mais de um ano, mas em 2022 os dados não conseguiram mentir, né? Apesar da gente ter divulgado que não tinha saído, acabou saindo, foi uma divulgação equivocada do governo brasileiro, né? E a cartografia temática e a estatística devem ser usadas para monitorar e comunicar realidades sociais, também, né, pro lado das maiorias dos trabalhadores, né? E o mapa da fome mostra como as ações públicas têm poder, né, de moldar os dados, né? Ou seja, a Fome Zero foi capaz de diminuir o dado de fome no Brasil, isso é uma coisa objetiva, e o contrário, né? Como os dados são capazes de moldar as ações públicas, né? Então os dados são políticos e a política é, de certa forma, científica e matematizável, né? Então é isso. Para acabar, quero indicar que nosso canal, como já tem muito material, vai ter material a respeito disso. A gente tem um vídeo só sobre cartografia temática. Cola lá na nossa playlist de cartografia, assista o vídeo sobre cartografia temática, tenho certeza que vocês vão gostar. E é isso, pessoal. Então, até a próxima, muito obrigado. Não esquece, quem está vendo pelo YouTube, de dar aquele like, se inscrever no canal, acionar o sininho e, se puder, mandar esse vídeo para algum amigo para debater a questão do mapa da fome e dos levantamentos estatísticos no Brasil. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.